Oi, Aldi. Veja aí o som, como é que tá. A imagem, se tá tudo certinho, por favor. Se a altura do som tá boa. Como é que tá aí o som? Me diga se tá tudo certo. Graças a Deus. Como estou? O que é que você acha? Ai, Jesus. Boa tarde, queridos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Aldi. Gente, olha bem, a energia aqui onde eu moro, por conta dessas muitas chuvas desde ontem, ela anda oscilando. Então, se houver alguma queda de conexão, vocês já se liguem logo que é aqui a minha internet, né? Que vacilou a minha Wi-Fi. Mas vamos pedir a Deus, né? Aos bons espíritos, para que tudo corra bem, né? Muito bom estar de novo com vocês, viu? Não vai. Deus é mais, né? Não, Denura? Oi, Eliane. Canal Cemitério Espírita. Boa tarde. É o nosso Romero Silva que tá aí, Aldinora? Que maravilha! Graças a Deus. Oi, Eliane, boa tarde, querida. E Romero, tá bem? Ai, que bênção, graças a Deus, graças a Deus. Que maravilha, não é? Muito bom saber disso. Muito bom. Valeram as preces, né, Eliane, né, Aldenura? Graças a Deus. E então, obrigada pelas lembranças e sinta-se abraçado, meu irmão, vibratoriamente, viu? Que Deus o abençoe e lhe devolva a saúde cada dia mais firme. Não é isso? Oba, que bom! Tá mais uns 5 minutinhos, né, Aldi? Pra gente poder começar. 3, 4 minutinhos. Hoje vamos falar de um tema bom, né? Falar sobre o Livro dos Espíritos, durante esse mês de abril. Aliás, é um livro que, por nós espíritas, é homenageado o ano inteiro, né? Todos os dias. Mas, de uma maneira geral, para o público em geral, né? Este mês de abril, a gente tem, não é?
a gente tem todo esse mês para comemorar o lançamento desse livro extraordinário que é o Livro dos Espíritos. Então vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecer a Djalma Montenegro de Farias pela presença, pelo convite, agradecer a Itagiba, fiel servidor do nosso Senhor Jesus, assim como Djalma Montenegro de Farias. Obrigada a eles pela paciência com essa irmã, comigo. E agradecer a eles pela oportunidade, né? E também agradecer aos mentores das casas espíritas que se fazem representar pelos amigos que vão assistindo a nossa live de hoje, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, queremos agradecer a Ti, Senhor Jesus, pela oportunidade maravilhosa que nos concedes de podermos estar nesta tarde de domingo falando sobre os Seus Evangelhos, à luz dessa doutrina consoladora. Porque o Espiritismo é, Senhor Jesus, o Seu cristianismo redivivo, o nosso cristianismo redivivo. Que nós possamos cada dia mais honrar essa condição de espírita que temos, para que nós possamos, perante essa doutrina que nos educa, que nos esclarece, que nos consola, igualmente levarmos todo esse aprendizado, todas essas maravilhas que a doutrina nos traz para os nossos irmãos, para a grande maioria que não conhece, Senhor Jesus, nem o Teu Evangelho e não conhece a doutrina espírita. Que a Sua paz e o Seu amor, Senhor Jesus, possam reinar entre nós hoje e sempre. Muito bem, vamos lá, não é? Vamos começar falando sobre os 164 anos de O Livro dos Espíritos. Cada palestrante que é convidado pelo Centro Espírita 9 de Outubro vai falar sobre um pouquinho dessa obra, porque ela é tão grande que não cabe em 4 domingos, né? E aí a gente vai tentando, da melhor maneira possível, transmitindo tudo aquilo que a gente já usufrui, tudo aquilo que a gente já conhece dessa obra maravilhosa. Porque a humanidade, ela sempre teve muitas questões que são inquietantes. Muitos mistérios ainda rondam as muitas mentes humanas, porque nem todo mundo tem o conhecimento da doutrina espírita, que é uma doutrina que abrange tudo o que envolve o espírito imortal. Ela é a doutrina dos espíritos, portanto, ela é a ciência dos espíritos, ela é a filosofia dos espíritos, ela é a religião dos espíritos. Daí a necessidade que a humanidade tem de conhecer essa doutrina, porque ela vai muito além da matéria, não é? Muitos de nós ainda, da humanidade, somos materialistas, ainda somos muito apegados às coisas do mundo, ao que é palpável, ao que a gente pode pegar, o que a gente pode isolar no laboratório, olhando pelo microscópio, e aí dissecar aquela informação. A doutrina espírita, ela é muito vasta, ela é muito rica de informações. Mas o que é mais impressionante nela, o que é mais exuberante na nossa doutrina, é exatamente a condição que ela nos dá de colocar tudo isso em prática. É uma doutrina pragmática. Sem prática, não podemos ser chamados de espíritas. Sem a prática do Evangelho, não podemos ser chamados de cristãos. Então, ela é uma doutrina que nos incentiva a sermos cristãos, a falarmos sobre Jesus, a falarmos de Jesus e de falarmos com Jesus, de podermos ser seus trabalhadores, colaborar com Ele em sua seara de amor e de consolação, de justiça e de caridade. Então, meus queridos irmãos, as perguntas são aquelas perguntas básicas, filosóficas, né? E o Livro dos Espíritos, portanto, ele é uma filosofia vastíssima, ele é todo composto dessas respostas às questões inquietantes da humanidade. Por exemplo, as pessoas perguntam, quem sou eu, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu sofro? Por que eu sinto essas coisas que eu sinto? É até redundante, mas para a gente entender melhor isso aí, não é? Então, está tudo dentro do Livro dos Espíritos, lançado por Allan Kardec em Paris, no dia 18 de abril de 1857, ou seja, domingo que vem,
nós vamos ainda falar mais e mais sobre essa doutrina maravilhosa, porque será o dia mesmo, a data, a base de lançamento do Espiritismo no mundo, por meio dessa obra maravilhosa. E para a gente poder, então, entender essa obra magistral, vastíssima, riquíssima, Kardec precisou desmembrar esse livro dos Espíritos. Daí ele deu origem a mais 4 livros, aliás, há muitos outros livros, mas mais especificamente 4 livros e uma obra que nós também conhecemos muito, que é O que é o Espiritismo, um livreto, não é? Mais ou menos assim, um opúsculo, onde Kardec, da introdução do Livro dos Espíritos e dos prolegômenos, ele deu origem, portanto, ao livro O que é o Espiritismo. E das outras partes do livro, a primeira, a segunda, a terceira e quarta partes, ele fez um aprofundamento dessa filosofia, trazendo para muito mais próximo de quem lê, de quem estudar, todo o bojo da doutrina espírita. E o que é que a doutrina espírita, portanto, ela faculta para a humanidade? Então vamos lá. Da primeira parte do Livro dos Espíritos, ela respondeu aquela pergunta: de onde eu vim? Quantas pessoas, ai meu Deus, eu surgi do nada, tudo bem, eu nasci da minha mãe, mas minha mãe nasceu da mãe dela, e assim vai. E a última pessoa dessa árvore genealógica, de onde ela veio, né? Quem foi? Ela olhou para trás e quem foi que deu origem para ela? Então, no Livro dos Espíritos, na primeira parte, nós temos a resposta a essa pergunta: de onde eu vim? E daí Kardec tirou das causas primárias de tudo. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a pergunta número 1. E dessa pergunta número 1, Kardec saiu aprofundando as demais perguntas até a 329. Então, até a pergunta 329, Kardec fala da origem de tudo, inclusive da nossa própria origem. E é a primeira parte do Livro dos Espíritos. Da segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec deu origem ao Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele fala exatamente o que eu sinto, não é? O que eu sinto, como é que eu me comporto diante da minha vida, da minha existência. E ele vai, então, das perguntas 330 até as 613, resumindo e respondendo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, no caso, a pergunta: o que eu sinto, né? Por que eu sinto determinadas coisas? Por que eu tenho inveja, por exemplo? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo da morte? Por que às vezes eu tenho medo do escuro? Enfim, essas coisas que envolvem a nossa mediunidade, não é? Esse intercâmbio permanente que nós temos com o mundo espiritual. E também, da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec deu origem, portanto, ao Evangelho segundo o Espiritismo, que vai das questões 614 até a questão 919 do Livro dos Espíritos. Aí ele respondeu a grande pergunta inquietante da humanidade: por que eu sofro? Qual a origem do meu sofrimento? Qual a razão do meu sofrer? Por que outras pessoas são felizes e eu não sou? Então, a partir desta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o aspecto religioso da nossa doutrina, porque nos lega um manancial infinito de respostas e nos liga, portanto, a justiça de Deus, nos liga ao nosso Pai Celestial. Então, é a nossa religião, não é? A religião espírita, toda, digamos assim, inserida no seu bojo, nas questões morais, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, a quarta parte do Livro dos Espíritos, que vai responder aquela grande pergunta também da humanidade: para onde eu vou? O que vai acontecer comigo depois da morte? Eu vou para o céu? Eu era uma pessoa boa, então eu mereço ir para o céu? Não era tão boa assim não. Então eu vou para o purgatório. Bom, eu era péssima, eu fiz tanta coisa ruim, então eu vou para o inferno. Então essas grandes perguntas que as pessoas fazem a si próprias e às vezes até tentam buscar essas respostas em outros livros, em outras fontes, está respondida exatamente na quarta parte do Livro dos Espíritos,
que deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Então, para onde eu vou após a minha desencarnação? Das questões 920 até a 1019, que é a última questão do Livro dos Espíritos. Sem falar que depois que termina até a 1019, continua a conclusão, que é riquíssima também. Então nós devemos ler o livro desde a introdução, passando pelos prolegômenos, começando, depois partindo para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta parte e para a conclusão. Assim nós teremos realmente dado uma varredura em toda a filosofia espírita. Lembrando que Kardec respeitava muito todos os filósofos da natureza, que são aqueles que começaram as suas primeiras divagações, não é? Nós temos vários e vários que são muito famosos, que a gente pode até depois pesquisar em outras obras. Enfim, ele também levava muito em consideração os ensinamentos de Sócrates e também de Platão, que ele considerou precursores do espiritismo, inclusive. Viveram 500 anos antes de Jesus e deixaram um legado para a humanidade extraordinário, não é? Inclusive a maiêutica socrática, que era através de perguntas e respostas. Sócrates gostava de perguntar. Kardec fez, portanto, uma imitação da socrática, da maiêutica, que é a forma, a metodologia de Sócrates de trabalhar. Então, através de perguntas e respostas, os livros dos Espíritos vai nos respondendo, né, a todas aquelas indagações e questionamentos da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas também é bom a gente lembrar que a doutrina espírita, para que haja realmente a expansão da nossa consciência, o despertar, não somente a expansão, mas principalmente para a grande maioria das pessoas, inclusive dos próprios espíritas, ou seja, o despertar do espírito, o despertar da consciência, a doutrina espírita ela vai falando sobre a imortalidade da alma, porque ela tem princípios. Como ela é uma doutrina, ela tem que ter um corpo onde ela coloque os seus princípios fundamentais. Então, os grandes princípios fundamentais da nossa doutrina espírita, para aqueles que querem aprender sobre a alma humana, sobre a vida humana e sobre após a morte dessa pessoa, está lá em O Livro dos Espíritos, falando sobre a imortalidade da alma. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Questão 113 de O Livro dos Espíritos. A partir daí, então, nos tornamos imortais. Quem morre é o nosso corpo físico. A nossa alma, o nosso ser permanece intacto. É invulnerável. Assim, forte, portentoso, não é? Rico, pleno de si próprio. Então, a imortalidade da alma é a nossa grande realidade espiritual. Depois, ele fala também sobre a natureza dos espíritos. Como é que são os espíritos? Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Então, essa relação entre os desencarnados e os reencarnados é muito grande. Ela é intensa, ela é ininterrupta, inclusive. Nós vivemos em total conexão com os espíritos desencarnados e eles conosco. Questão 459 de O Livro dos Espíritos, não é? Os espíritos, eles nos conhecem tão bem, que eles se relacionam tão bem conosco, que eles nos influenciam tão bem, que de muitas vezes são eles próprios que nos dirigem. Então, é essa conexão interminável entre nós e aqueles que já partiram, né? Eu tenho na minha família várias pessoas que já foram. E com certeza, lá da pátria espiritual, elas olham por mim, elas pensam no meu bem, elas querem a minha felicidade. Então, a gente tem essa constante conexão com esses nossos queridos que já foram, né? E as leis morais? Kardec coloca aqui em O Livro dos Espíritos 10 leis morais. São leis impressionantes. Lei de progresso, de igualdade, de sociedade, não é? É lei de amor, de justiça, de caridade, lei de destruição, de adoração. Então, em meio a essas leis criadas pelo nosso Pai Celestial para nos reger, enquanto espíritos imortais que somos, enquanto estamos encarnados aqui no planeta Terra, essas leis morais elas fazem parte da nossa vida, sem falar das leis subjacentes, a lei de causa e de efeito, a lei de ação e de reação, a reencarnação, que é uma lei, é a lei dos destinos, como chama Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A vida presente,
por que eu estou aqui, não é? Qual a razão dessa minha existência, dessa minha reencarnação? Já que eu sou um ser antigo, né? Nesta encarnação eu sei minha idade, mas eu não sei minha idade espiritual. Aliás, eu até sei, mas eu não estou lembrada, porque somente depois que eu voltar para a espiritualidade, que eu viver a vida espírita, é que eu vou poder ter noção de quanto tempo faz que o meu Pai Celestial me criou. Assim somos todos nós, né? Sabemos a nossa idade biológica aqui, agora, mas não sabemos, não lembramos da nossa idade espiritual. Somos seres muito antigos, senão não estaríamos num planeta de provas e de expiações, estaríamos num planeta primitivo. Já estivemos aqui em outras reencarnações, mas agora na condição de antiguidade, pelos anos, pelo decurso de prazo que já passamos como reencarnados, agora nós estamos no mundo de provas e de expiações. Então a nossa vida presente é a vida deste mundo, deste planeta onde nós estamos inseridos. E a vida futura? Exatamente. Para onde eu vou? Né? Muitas pessoas perguntam. Na época de Jesus, os judeus não tinham uma noção muito grande do que era a vida futura. Eles sabiam que depois da morte acontecia alguma coisa, mas eles não tinham essa noção muito bem, não é, definida dentre eles. E aí a doutrina espírita vem nos equacionar. O que é que vai acontecer conosco na vida futura? Vai depender da nossa vida presente, não é? Tudo aquilo que a gente faz aqui agora vai estar repercutindo na nossa vida após a nossa desencarnação. Ou seja, é aquilo que Jesus nos disse, o que está ligado na terra está ligado no céu. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui está tendo repercussão do outro lado da vida, e eu vou ter do outro lado a vida que eu tive aqui. Então vejam como é importante a nossa transformação. Como bem disse Paulo aos Romanos, na sua carta aos Romanos, não é? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós precisamos estar sempre renovando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, para que a gente possa, enfim, ter uma vida futura muito melhor do que a gente tem aqui e agora. E o porvir da humanidade? O que é que vai acontecer com a humanidade? O Livro dos Espíritos também responde sobre isso. Nós estamos agora, nesse momento, passando, como dizem alguns, né, pelo grande Enem planetário. O que é isso? O Enem é uma prova que define, que verifica como é que está, a quantas andam a intelectualidade e o saber do jovem do ensino médio. Então, como nós somos espíritos medianos, porque estamos num planeta de provas e de expiações, nós estamos passando por uma espécie de grande Enem planetário, né? Mas o que é que está sendo aferido aqui? É o meu conhecimento em matemática, o meu conhecimento em biologia, em sociologia? Não. O que está sendo aferido nesse grande Enem planetário são os meus valores, os valores que eu tenho comigo, não é? A minha condição de ajudar, se eu estou realmente fazendo alguma coisa pelos outros, se eu estou sendo altruísta, se eu estou sendo uma pessoa boa, uma mulher de bem, uma pessoa que tenta ao máximo, na medida do possível, fazer o bem e se afastar do mal. Então são esses valores, o amor que eu sinto pelos meus pais, o amor que eu sinto pela minha família, pelos meus amigos, é tudo isso que está sendo aferido nesse momento, não é? A minha moral, o meu comportamento social, como é que eu me comporto na sociedade onde eu estou inserida. Então é isso que está sendo realmente aferido nesse momento, nesse grande Enem planetário que a gente chama de transição planetária também, não é? Então que nós possamos nos sair muito bem. Então, esses 4 livros que estão dentro do Livro dos Espíritos, eles são os aspectos filosófico, científico e religioso da nossa doutrina espírita, estão ali dentro, não é? Então, por exemplo, da introdução e dos prolegômenos, Kardec tirou o livro que é o Espiritismo. Para uma pessoa que não conhece a doutrina, é um presente extraordinário que a gente pode dar para ela, de aniversário, ou então uma boa desculpa mesmo para a gente dar o livro para a pessoa, né? Então oferecer para ela de presente o que é o Espiritismo, que é um livro que esclarece bastante, que elucida, que introduz a pessoa, no caso, ao estudo, à leitura dos livros espíritas. Da parte do livro 1, ali ele vai falar, ou seja, das causas primárias, que é a Gênese, ele vai falar de mim enquanto eu sou como espírito. Da parte 2, que fala do mundo espírita, ou seja, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, da vida espírita, ali vai sair as informações de eu como espírito e por que eu sofro, por exemplo, não é? Ali também fala sobre isso.
das leis morais, que é a terceira parte, ele vai dizer para a gente por que a gente sofre também, as causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições, mas também o livro, a terceira parte do Livro dos Espíritos, vai me ensinar a ser espírita verdadeiro. Como bem diz Kardec, espírita cristão, porque estamos muitos, meus irmãos da humanidade, cristãos sem Cristo. Então nós estamos precisando realmente nos cristianizar. E o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer como eu posso ser espírita. Quais são as condições que eu reúno para então ser um espírita de verdade. E finalmente, as conclusões, que falam sobre as esperanças e as consolações, vai me dizer também como eu devo ser espírita, porque ali, em um livro Céu e Inferno, muitos espíritos desencarnados vieram dar seu testemunho de como é a vida deles agora na espiritualidade. Então ali tem muito que a gente aprender com esses nossos irmãos também, não é? Então, como ser espírita, por que eu devo ser espírita também, tem essas condições lá em O Livro dos Espíritos. Então, é um livro magistral, um livro extraordinário. Então, o que caracteriza, portanto, a revelação espírita? Em que ela pode me ajudar a ser uma pessoa mais consciente? A ter a consciência espírita. Então, o que caracteriza a revelação espírita é exatamente por ela ser divina na sua origem. Ela veio de Deus. Ela veio de Deus. Ela veio complementar, dar sentido, juntamente com Jesus, aos 10 mandamentos. Então, por exemplo, Jesus, quando estava entre nós, ele disse que não tinha vindo derrogar a lei, nem destruir a lei. Ele veio dar a ela o seu devido cumprimento. Como ele não teve tempo suficiente para fazer um trabalho mais extenso, ele prometeu um consolador. E daí ele enviou a doutrina espírita. Então vejam, é uma reação em cadeia. Deus manda Jesus, e a missão de Jesus é trazer para a terra o pensamento de Deus através dos 10 mandamentos. Jesus, portanto, delega para o Espiritismo essa continuidade dessa missão. Então, nós espíritas somos missionários nesse sentido de levar adiante o Consolador prometido de nosso Senhor Jesus, porque foi a sua missão. Jesus já veio trazer o Espiritismo para a gente, só que ele não chamou de Espiritismo, ele não deu nome ao que ele fez, ele simplesmente trabalhou, deu exemplos, lecionou, não é? Nos ensinou muita coisa, deixou muitos ensinamentos para que a gente pudesse meditar, que nós pudéssemos refletir e seguir. Então vejam bem, a origem da doutrina espírita, ela é de uma origem divina, é por isso que nós devemos estudá-la, é por isso que nós devemos conhecê-la, mesmo que nós não a sigamos, como tem muitas pessoas. A grande maioria das pessoas que frequentam os centros espíritas, elas não são espíritas, elas são simpatizantes. Estão ali uns poucos reunidos ali que são realmente espíritas. Então, esses que são espíritas devem levar de uma forma carinhosa, de uma forma de qualidade, de alegria, com muito, mas muito entusiasmo, esse Consolador prometido de Jesus para essas pessoas. Então, muitos simpatizantes se tornam espíritas de verdade, graças a esse contato direto que elas têm nas casas espíritas. E agora, por conta da nossa condição de distanciamento social, fazendo isso através das redes sociais, o que é maravilhoso, porque nós sabemos que a internet é coisa de Deus, não é, meus irmãos? Então, ela é de origem divina, porque ela veio de Deus por meio de Jesus e agora por meio do Espiritismo, não é? E ela é uma iniciativa dos espíritos superiores. Então houve, como disse Arthur Conan Doyle, né, no seu livro A História do Espiritualismo, ele diz que houve uma invasão organizada, ou seja, as mesas girantes e tudo mais que aconteceu em Hydesville com as irmãs Foxes, foram uma investida, não é? Uma invasão, entre aspas, organizada pelos espíritos superiores, para que houvesse, portanto, na Terra o conhecimento da vida espiritual. E aí o nosso irmão Allan Kardec, o apóstolo, ou mais um, não é?
o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, através da codificação espírita, ele trouxe para a gente todo esse conhecimento, para que nós pudéssemos então ter esse contato mais íntimo com a doutrina que veio de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora, na continuação, pelo Espiritismo, pela doutrina espírita. Então, ela é uma iniciativa dos espíritos superiores. Agora, a sua elaboração, a sua condução, não é? Tudo o que ela pode fazer para chegar até a humanidade, aí é obra nossa. A obra é nossa, começando por Allan Kardec, que estava encarnado e foi escolhido, já veio, já trouxe no seu planejamento reencarnatório esse compromisso de ser o codificador da doutrina espírita. Daí então, o trabalho, a elaboração e os frutos, ele é humano. Ou seja, o quanto é bom a gente ler e estudar a doutrina espírita, para que nós possamos assim, não é? Possamos divulgar e digamos, levar adiante a doutrina espírita com qualidade, meus irmãos. Porque o que mais tem aí, olha, são falsos profetas, não é? Os espíritos têm há muito tempo já nos alertado com relação a esses falsos profetas que poderiam querer impedir a marcha, não somente do progresso da humanidade, mas a marcha do espiritismo. Porque nós sabemos que o espiritismo é uma grande alavanca para o progresso da humanidade. Mas Kardec também fala que a religião é também, não é, um grande progresso para a humanidade, uma alavanca. A ciência e a religião, ele fala inclusive da aliança, quando houver a aliança entre a ciência e a religião, essas duas alavancas vão trazer um salto de qualidade para a humanidade. O que nós estamos vendo atualmente no cenário da Terra é uma grande perseguição aos cristãos. Estão querendo tirar Deus das nossas vidas, como já fizeram lá atrás, no século XVIII, quando os iluministas ou outros filósofos disseram que Deus não tinha nenhuma utilidade, e o existencialismo ateu colocou nas mãos do homem toda a responsabilidade de tudo do mundo, como se nós tivéssemos condição de termos tamanha responsabilidade. Somos espíritos muito imperfeitos ainda. Não temos condição de levar o mundo nas costas, porque o mundo é de Deus. O mundo é de Deus. Nós somos habitantes, nós somos inquilinos, fiéis depositários dos bens de Deus, porque a gente não leva nada para o mundo espiritual. Então nós somos somente fiéis depositários. Tudo que é material, tudo que é palpável, tudo que é átomo, fica aqui. A gente não leva nada lá para o outro lado. Então somos fiéis depositários, apenas inquilinos do nosso planeta. Então vejam bem, todo o fruto do trabalho que o Espiritismo possa realizar é obra nossa agora, não é? Nós agora somos os apóstolos, os trabalhadores da última hora. Somos aqueles que vamos colocar, não é, a mão na roda para que o Espiritismo possa, por meio dos seus postulados, dos seus princípios básicos, levar consolo, esperança para toda a humanidade. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever. Então, vejam só, se nós considerarmos então a época em que o Espiritismo veio, ele veio no tempo certo, não é? Porque se ele tivesse vindo mais cedo, possivelmente teria sido abortado pela incredulidade, pela raiva, pela revolta que as pessoas tinham da religião, principalmente por conta da Inquisição, por conta de toda a história que houve na humanidade com relação à perseguição, não é, de pessoas. Os cristãos que foram tão perseguidos à época por Nero e por outros Césares passaram a ser perseguidores nas cruzadas, na Inquisição, no Tribunal do Santo Ofício. Então, na verdade, a doutrina espírita ela veio na época em que a humanidade já se encontrava com uma maturidade mais satisfatória, de forma a entender melhor o que a doutrina espírita tinha para dizer, o que ela trouxe para a humanidade, não é? Então vejam só, e ela também não veio muito tarde, ela veio no tempo correto, porque possivelmente se ela tivesse vindo um pouquinho depois, não no século XIX, mas tivesse vindo no século XX nós tivemos 2 guerras mundiais.
tivemos muitos conflitos armados, muita pobreza, muita miséria em vários pontos do nosso planeta. Ela teria sido rechaçada, talvez, não teria sido dado a ela nenhuma credibilidade. Então ela veio realmente no tempo certo, na hora certa, inclusive no lugar certo, né? Já que Paris era considerada a cidade-luz, porque de lá partiam muitas informações de todos os ramos do conhecimento humano. Paris é uma cidade muito visitada pelos turistas, pelos curiosos de aprender alguma coisa com os franceses. Então até o lugar foi bem escolhido por nosso Senhor Jesus, né? De lá da cidade luz, partiram as luzes da sua doutrina consoladora, justa e maravilhosa. Então vejam só, para nós que queremos o despertar da nossa consciência com relação ao que a doutrina espírita tem para nos oferecer, nós devemos ter conhecimento de quais são as consequências de quem lê a doutrina, não é? Quem pelo menos abre uma obra espírita, desde o Livro dos Espíritos até o Céu e o Inferno, e também as obras complementares, como o que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, o Principiante Espírita, e obras póstumas, e outras, então, porque Kardec não escreveu somente 5 livros, ele tem mais de quase 30 obras. Após ele ser Allan Kardec, não estou falando nem de Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o seu nome de batismo, não é? E que ele fez essa divisão, essa separação, colocando o nome Allan Kardec nas obras espíritas e continuando como Hippolyte Léon Denis Rivail, muito conhecido na França, com as suas obras iniciais. Então, Allan Kardec, ele não escreveu somente 5 livros, ele escreveu quase 30 ou mais livros com relação ao Espiritismo. Então, na verdade, nós somos ricos de informação. Nós somos realmente cristãos que não tem sentido não sermos bem informados, porque o que nós precisamos para aprender a ser espírita, para aprender a ser um espírito evoluído, está tudo aí nas obras da codificação. E essa história de dizer que ela está desatualizada, isso é balela, isso é coisa de quem não tem o que fazer e que não gosta de estudar. Porque a pessoa que não gosta de estudar, ela não vai valorizar nada que ela lê, não é? Então, quem realmente lê valorizando, vai entender que a doutrina espírita ela não precisa de complementação. Não vai ter que vir um novo Allan Kardec para reescrever ou escrever mais um livro dos espíritos. Absolutamente. Já está tudo colocado, já está tudo posto. O que falta para a gente é observar melhor o que a doutrina espírita tem para nos dizer. É estudarmos com profundidade, com acuidade, com desejo de aprender, não é? Então, não tem nada desatualizado. Está tudo certinho, tudo muito bem. É somente ter olhos de ver para buscar nesse veio de ouro, porque a doutrina é como se fosse uma grande mina de ouro, né? E nós somos os garimpeiros. Então, lá vamos nós garimpar as riquezas, os rubis, as esmeraldas, os diamantes, as pepitas de ouro que existe lá dentro dessa grande mina chamada doutrina espírita. E daí, meus queridos irmãos, para a gente poder despertar a nossa consciência, nós precisamos ter a certeza de que ela é uma força verdadeira. Porque a partir do momento que a gente adentra aos conhecimentos espíritas, a gente vai adquirindo uma força, não é? E Jesus, ele sempre batalhou para que nós buscássemos dentro de nós mesmos essa força interior. Vós sois o sal da terra, não é? Vós sois luz, vós sois deuses. Então vejam, nós já temos tudo isso conosco, o que falta é a gente exprimir. Então, como a gente tem dificuldades de fazer isso, a nossa doutrina nos ajuda a tirar de dentro. Esse é o verdadeiro sentido da educação. Educar é tirar de dentro o que a pessoa tem e aí ela poder melhorar por meio do convívio, das elucidações, tirando dúvidas, da convivência fraterna entre uns e outros. Então, a gente passa a ser um ser educado a partir do momento que a gente tira de nós, ou seja, não coloca a candeia debaixo do alqueire, mas tira a luz e coloca ela sobre
o velador, ou seja, tira a nossa luz de dentro e traz para a nossa consciência. Esse é o verdadeiro papel do espírita, esse é o verdadeiro papel do cristão, que quer se educar, que quer ajudar a humanidade a ser uma humanidade melhor. Então, ter a certeza de que a força que nós precisamos para tudo, para entender tudo, para podermos ser pragmáticos, porque a doutrina espírita é uma doutrina pragmática, ela exige de nós uma prática. Nós ficamos tristes quando não conseguimos colocar em prática os ensinamentos espíritas, porque nós já trouxemos conosco esse compromisso. Está lá no nosso planejamento reencarnatório, não é? Sermos espíritas. Não necessariamente fundar uma casa espírita, né? Mas ser espírita, trabalhar, colocar a mão na roda para que o espiritismo seja conhecido em qualquer parte do nosso planeta. E daí, meus irmãos, eu me lembrei de um caso que eu li aqui nesse livrinho. É um livrinho chamado Cartas e Crônicas. Foi ditado pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, a Francisco Cândido Xavier. E nesse livrinho tem uma historinha muito interessante, que está no capítulo 12, chamada Espiritismo e Divulgação. É o caso do Joaquim Mota. Joaquim Mota é um nome fictício, né? Porque os espíritos eles não colocam os nomes verdadeiros das pessoas a que eles se referem. O Joaquim Mota, ele era espírita. Só que ele era desses espíritas que não divulgava para ninguém que ele era espírita. Vejam que coisa. Só quem sabia que ele era espírita eram os amigos dele do centro espírita. Em casa, claro, né? Mas para os colegas de trabalho, por exemplo, ninguém imaginava que o Joaquim Mota fosse espírita. Tanto é que na sala da casa dele tinha uma biblioteca enorme. Mas nenhum livro espírita estava exposto nessa biblioteca. Ele escondia das pessoas. Por exemplo, a pessoa ia visitá-lo, via lá um monte de livros, ficava ali fascinado. Oh, poxa, que é linda, né? Uma biblioteca. Quem não acha linda? Não é? Uma bibliotecazinha, não é? O local ali onde você coloca seus livros. Só que não tinha um livro espírita. Sabe o que ele fazia? Os livros espíritas eram dentro do quarto dele. Ele tinha um estante dentro do quarto dele e era lá que ele colocava os livros espíritas. Então, por exemplo, esse amigo dele, ele tinha um amigo, eu não estou me lembrando agora do nome dele, mas aqui diz que o amigo dele, né, desencarnou. O amigo dele era tão amigo que eles festejavam aniversário juntos, eles viajavam em férias juntos. Ele era realmente um amigo muito chegado desse amigo dele. Eles eram advogados, trabalhavam numa empresa de advocacia. E ele tinha lá esse amigo. Então ele julgava que era errado ele expor para os amigos essa questão dele ser espírita. Ele achava que era chato dizer que ele era da religião espírita. E ele, escondia isso dos amigos. Até que esse grande amigo dele, que era quase um irmão para ele, desencarnou. E ele ficou muito saudoso, não é? Ficou triste, porque se afastou daquelas pessoas daquela pessoa que ele gostava tanto, que era tão amiga da sua família, né? Então, o nome do amigo dele era um nome fictício também, era Licínio Fonseca. Então, Licínio Fonseca, esse grande amigo dele, ele veio a desencarnar. E aí, eles foram amigos durante 26 anos, lá no foro, onde eles trabalhavam como advogados, como escrivãos, né? Enfim, vejam só. Aí, um dia, o Joaquim Mota, muito saudoso do seu amigo, fez uma prece, pediu à espiritualidade que, se fosse possível, gostaria de ver o amigo dele desencarnado, fazer uma visita ao amigo dele desencarnado. E a espiritualidade aceitou e permitiu, não é, que pelo desdobramento do sono, o Joaquim Mota fosse visitar o Licínio Fonseca na espiritualidade. Aí aqui, ele conta, não é? Aqui Humberto de Campos conta que ele foi levado até o mundo espiritual e o Licínio estava numa ala onde estavam todos os espíritos em convalescência, ou seja, aqueles que tinham sido recém-desencarnados, que estavam ali naquele local. Então, quando Licínio viu o Joaquim, nossa, que alegria! O Joaquim ficou exultante, aliás, todos os dois, né, ficaram felizes de verem-se um ao outro, e foi aquela coisa linda. Aí o Licínio começou a contar as coisas que ele estava vivenciando agora, lá na espiritualidade. Então ele dizendo assim,
Joaquim, você sabia que a morte é apenas uma mudança? Aí ele disse, quanto tempo eu perdi, meu irmão, sem saber dessas informações? E o Joaquim lá calado, porque ele poderia ter falado, não é isso? Vejam bem, se ele tivesse dado a oportunidade de o Licínio conhecer a doutrina espírita, quando o Licínio chegasse, né, já que faleceu antes dele, na espiritualidade, nada seria, não é, assim, tão complicado, tão misterioso para ele. Ele teria já uma visão. Por isso que vai ser tão bom para nós, né? Quando nós chegarmos do outro lado da vida, porque nós conhecemos como é a vida no mundo espiritual, nós sabemos. Agora, a gente não sabe qual é o local que a gente vai ser atraído, não é? Porque nós somos atraídos na espiritualidade. Aqui na Terra não, aqui nós ficamos todo mundo junto e misturado, não é? Bons com maus, maus com bons. Mas lá do outro lado não é assim não. Lá do outro lado nós somos atraídos para junto daqueles que são afins conosco. Então se forem maus, lá vamos nós, né? Ai meu Deus. Se forem bons, melhor para nós, né? Enfim, então, você sabia, Mota, que a vida continua? Isso é o Licínio perguntando para o Mota. Aí o Mota sempre, eu, né, todo serelepe, eu sei, meu irmão, eu conheço, tal. Aí ele foi perguntando, desde muito cedo eu encontrei, ele dizendo para o Licínio, eu encontrei o conhecimento da imortalidade da alma, que a morte não existe, ele foi dizendo. Aí, ele, no final, o Licínio foi ficando zangado, porque tudo que ele perguntava para o Mota, você sabia que depois da morte acontece isso? Você sabia disso? O Mota respondia, né? Afirmativamente. Eu sei. Aí, minha gente, o Licínio ficou zangado. Mas como é que você, sendo meu amigo, você nunca me falou dessas coisas? Como é que você faz uma coisa dessas comigo? E aí foi ficando exasperado. Aí quando o Mota percebeu que o Licínio estava muito zangado, aí ele ficou, não é, meio que assim. Aí a espiritualidade trouxe ele de volta para o seu corpo físico, né? Para se ligar novamente, ou seja, nós sabemos que nós encarnados, quando estamos vivendo a vida espírita, nós ainda estamos atados ao nosso corpo físico. E os espíritos desencarnados, eles sabem, né? Eles sabem quem é o desencarnado e quem não é. E daí o Mota foi trazido de volta para o seu corpo físico, né? Para a vigília. Aí ele acordou. Ele acordou assustado, suor, né? Todo suado, né? E ainda mais todo confuso, aperreado, mas se lembrando muito bem do que tinha acontecido. Aí, aqui Humberto de Campos conta que quando Mota deu por si, né, caiu a ficha de que ele tinha sido uma pessoa egoísta, omissa, o amigo dele, o melhor amigo de 20 e tantos anos, nunca soube que ele era espírita. Ele se arrependeu muitíssimo disso que aconteceu. E aqui Humberto de Campos diz que ele acordou, né? Acordou assim aperreado. Aí foi até a janela, ele morava num apartamento, num edifício alto. Aí ele ficou da janela do apartamento dele, contemplando a vida lá fora, o silêncio que se fazia, porque ainda era madrugada. E aí ele pensou que naquela hora, dezenas de pessoas estavam partindo da vida física para o mundo espiritual, e naquele mesmo instante, e sabia ele que elas estavam partindo ignorantes, sem nem ter assim uma noção do que ia acontecer com elas após da morte, não é? Aquela pergunta que a gente começou a palestra, as perguntas inquietantes, de onde eu vim, para onde eu vou, não é? E daí, a partir daquele instante, ele começou a pensar de modo diferente em torno do espiritismo e da sua divulgação. Então vejam como é importante a gente estudar a nossa doutrina espírita para que nós possamos divulgá-la, meus irmãos queridos, entre as pessoas que ainda não a conhecem. Quantas belezas ela pode trazer. Olha, Kardec, nas revistas espíritas, em várias delas, na revista espírita de 1862, por exemplo, Kardec conta vários episódios de pessoas que iam se suicidar, não se suicidaram, graças à leitura do Livro dos Espíritos, não é? De pessoas que estavam nas prisões. Tem um caso de um detento que escreveu para Kardec da prisão. Eu me lembrei que até uns anos atrás nós tínhamos uns companheiros lá na federação que eles visitavam os presídios e eles levavam livros. Então, quem quisesse doar livros usados ou doar livros novos, esses nossos irmãos
se encarregavam de visitar os presos, fazer uma pequena preleção, uma espécie de evangelho no lar, não é? Porque nós sabemos quão difícil é o ambiente de uma prisão. E eles levavam as obras espíritas para distribuir com os presos. E quando eles voltavam lá, geralmente eles colhiam depoimentos. Olha, eu li, viu, gostei muito. Claro que tinham aqueles que não acreditam, a gente tem que respeitar. Porque a pessoa muitas vezes é de uma religião muito fechada, de uma religião cética, não é? Que só acredita na sua própria verdade, não acredita nas verdades das outras religiões. Então não é todo mundo que tem essa facilidade já de ir lendo a doutrina espírita, como foi o meu caso, por exemplo. Quando eu comecei a ter contato com a doutrina espírita, nossa, foi uma coisa tão natural, parecia até que eu já conhecia aquela doutrina de muito tempo. Mas não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que logo de cara, de primeira, vai se familiarizando com a doutrina espírita. Então, queridos irmãos, nós temos aí as consequências. Quais são as consequências desse estudo? Claro que nós não estamos falando aqui de erudição. Não estamos querendo dizer que aquele que estuda o espiritismo vai formar uma classe, uma elite intelectualizada. Não é isso que nós estamos falando. Até porque, como bem diz Emmanuel no livro Pão Nosso, intelectualismo não traduz elevação espiritual. Então, nem todo mundo que é muito bem dotado do ponto de vista das letras, das ciências, ele é elevado espiritualmente. Enquanto que, às vezes, uma pessoa que nem mal sabe ler pode ter uma elevação moral e espiritual muito maior do que aquele que é PhD, que é doutor, que é mestre, que é isso, que é aquilo. Então, vejam, não é o intelectualismo que vai nos definir como pessoas elevadas, espiritualizadas, mas sim a introspecção dos ensinamentos. A forma como eu introjeto em minha alma, em meu espírito, esses ensinamentos espíritas. E a partir do momento que eu coloco isso em prática. Aqui na Revista Espírita, deixa eu ver aqui. Aliás, no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, Kardec diz o seguinte, olha, o verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. Então, quem está lá na reunião mediúnica, dando passividade a espírito, se for sofredor, se for benfeitor, qualquer que seja a ordem que esse espírito possa estar, ele tem que levar em consideração que todo o ensinamento que aquele espírito estiver dando é para ele em primeiro lugar, para o próprio espírita, para o próprio médium que está ali dando passividade àquela entidade espiritual, está cedendo o seu corpo físico, o seu fluido vital para que aquela entidade possa se manifestar. Então, o verdadeiro espírita é aquele que aprende com os ensinamentos que o espiritismo tem para nos dar. De nada serve crer se a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do progresso. Então, ir para a reunião mediúnica ou fazer qualquer outra atividade espírita sem pensar no seu próprio progresso, está marcando passo, está perdendo o bonde da história. Está estacionando ao invés de progredir, não é? Então, esse passo que ele não der, ou seja, essa sua indiferença ao que os espíritos estejam lhe dando, não o torna melhor para o seu próximo. Então, o que é mais importante no trabalho espírita, no conhecimento espírita? É a gente evoluir. Mas como é que a gente faz para evoluir? Amando o próximo, não tem outra saída. Como diz bem André Luiz, a nossa ponte entre nós, a ponte que existe entre nós e Deus é o próximo. Então, enquanto eu não ajudar ninguém, eu não posso ser ajudado. Enquanto eu não perdoar ninguém, eu não posso ser perdoado. Eu não tenho merecimento de ser perdoado, porque eu não sei perdoar. Eu não tenho merecimento de ser ajudado, porque eu não sei ajudar. Então, o que a doutrina espírita pode nos trazer como contribuição é abrir, despertar a nossa consciência, expandir as nossas consciências, meus irmãos, para essas verdades que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Emmanuel, uma mensagem chamada Tentações, ele diz o seguinte: a árvore é conhecida pelos frutos. Olha só, tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficientemente, porque a árvore é conhecida pelos frutos, ensina nosso Senhor Jesus.
e seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam de acordo com os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias obras. Então, o verdadeiro espírita é aquele que é querido pelos espíritos superiores. Olha aí. E eles vêm nos ajudar de uma forma extraordinária, maravilhosa, a partir do momento que nós começamos a fazer o bem, a pensar o bem, a respirar o bem. Então, as consequências do estudo, elas são muito grandes. Aí eu me lembrei aqui que tem uma revista espírita, deixa eu ver aqui a revista espírita de 1863, que conta o caso de um médico de uma cidade chamada Thor, que ele se transformou a partir do momento que ele leu o Livro dos Espíritos. E ele conta aqui que não foi logo de primeira, não. Ele precisou realmente se dedicar, estudar. E ele disse assim, que a crença que ele começou a ter pelo Espiritismo começou a trazer frutos para ele, para esse médico, que era uma pessoa cética, né? Ele, inclusive, era de outra religião. Então, ele diz assim, não obstante a minha convicção seja de data muito recente, ou seja, recentemente é que ele tinha tido contato com a doutrina espírita, ela começou a produzir frutos para ele. E independentemente das felizes modificações, ou seja, veja que coisa boa, mesmo sendo uma coisa recente, ele já começou a ver a vida de uma forma diferente, a ver a vida de uma forma melhor, não é? Então, ele disse que aquelas modificações trouxeram para ele uma mudança extraordinária na sua maneira de ser. Então, é isso que nos diz Paulo de Tarso, né? Abandone tudo que for contrário no mundo e transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que a gente chama de metanoia, não é? A metanoia, quando vocês escutarem essa palavra bonita, grega, metanoia significa mudança, transformação, melhoria para a pessoa. Então, que nós possamos fazer todos os dias a nossa metanoia, não é? Sermos pessoas renovadas, pessoas melhoradas, como dizem nossos irmãos católicos, pessoas restauradas. É isso que nós desejamos. Outra indicação também de Kardec é que, certa feita, ele estava muito triste, um tanto quanto apático, por conta dos ataques e tantas outras coisas que ele sofria, não é? E a mulher dele trouxe para ele, um portador tinha deixado lá na casa deles um pacote destinado ao codificador, Allan Kardec. Ela levou para ele estava estudando, né, como sempre, lá no seu escritório, e ela deixou aquele pacote sobre a mesa. E aí ela viu que ele não abriu, ela insistiu, você não vai abrir o pacote? Aí ele abriu o pacote. E qual foi a surpresa dele? Ele se defrontou com um livro encadernado, o Livro dos Espíritos, encadernado numa capa dura, muito bonita, com letras douradas. E ele ficou impressionado porque ele nunca tinha mandado fazer nenhum exemplar daquela forma. Quando ele abriu o livro, ele viu que o livro era antigo, já era um livro muito utilizado, né? Até aquelas marquinhas, às vezes a gente faz assim, né? Molha o dedinho com a língua para poder passar a página, tinha aquelas marquinhas. E ele viu então que o livro tinha sido reencadernado. Mas o que era mais importante é que quando ele abriu o livro tinha uma carta, um envelope com uma carta dentro. E aí, quando ele abriu a carta, aí essa pessoa começou a dizer para ele que ele tinha ficado viúvo recentemente, essa pessoa que escreveu e mandou o livro para Kardec, tinha ficado viúvo recentemente, e como ele não tinha filhos, ele ficou completamente sozinho, não tinha mais famílias lá em Paris, né? Ele era uma pessoa sozinha no mundo. E ele começou então a entrar em depressão e sentiu muita vontade de morrer, de ir para junto, porque na cabecinha dele, se ele morresse, podia ir para junto da esposa que ele amava tanto. E nós aprendemos com o Espiritismo que os suicidas, eles não vão, não é, para junto das pessoas que eles amam. Lamentavelmente, eles são atraídos para o vale dos suicidas, né? Como eu dizia para vocês, aqui na Terra é tudo junto e misturado, mas no mundo espiritual é tudo separadinho, arrumadinho. O mundo espiritual é muito organizado, não é? E daí ele disse a Kardec que um dia ele resolveu matar a si mesmo. Como ele não sabia nadar, ele pensou em morrer afogado. Então a forma que ele encontrou foi depois se jogar no Rio Sena.
Aí o que ele pensou? Veja, o suicida ele é assim mesmo, ele é metódico. Ele faz tudo certinho até completar o seu ato final extremo, que é o suicídio. Então ele organizou-se, naquele dia saiu mais cedo do trabalho, mas só que não havia luz elétrica ainda na época, não é? De Kardec ainda não tinha luz elétrica. As pontes, elas eram iluminadas com luz artificial. Então tinha uma pessoa que era encarregada, um funcionário público, que era encarregado de ir em cada luzinha daquela e acender. Então o que ele fez? Antes que a luz se acendesse, ele saiu na intenção de se jogar lá de cima da ponte no Rio Sena. Como era um rio caudaloso, né? Quem conhece Paris vê que é um rio maravilhoso, um rio sempre em atividade, navegável e tudo mais. Aí ele queria se jogar lá de cima, porque ele sabia que morreria afogado, porque não sabia nadar. Só que quando ele colocou as mãos no espaldar da ponte para poder se jogar, ele sentiu que tinha um volume ali, porque já estava meio escuro. Daqui a pouco o funcionário aqui ia acender, né? E foi aí que ele viu que tinha um livro ali. Aí quando ele abriu o livro, aí tinha escrito lá: este livro, uma dedicatória, este livro salvou a minha vida. Aí quando ele começou a abrir o livro, ele foi vendo coisas interessantes. Aí ele desistiu de se suicidar. Colocou o livro debaixo do braço, foi para casa e leu o livro inteiro. Aí quando Kardec observou que tinha escrito, onde tinha escrito, este livro salvou a minha vida, embaixo ele colocou, esse cidadão que mandou a carta para Kardec, e a minha também. Então vejam, meus irmãos, como é importante essa obra basilar da doutrina espírita, não é? Para que nós possamos renovar a nossa mente, não é? Transformar a nossa conduta pela renovação da nossa mente. Precisamos todos ler e estudar essa obra maravilhosa. Então vejam só, no capítulo 10, aliás, desculpem, no capítulo 13, desculpem, eu agora fiquei emocionada. Ai, meu Deus. No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que trata sobre os bons espíritas, para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, tem lá a nossa conclusão da necessidade que temos realmente de estudar essa doutrina, de colocá-la em prática, né? Essa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora de nosso Senhor Jesus. Lá, Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente a sermos o homem de bem. Porque o anterior, o item anterior é exatamente sobre o homem de bem, não é? Aquela que é parecido com uma prece até, que começa dizendo que o item 3, aliás, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo aquilo que ele queria que o outro lhe fizesse. Então vejam, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados do homem de bem. Então vejam, meus queridos irmãos, além de tudo, esse conhecimento espírita nos faculta a fé inabalável, a fé raciocinada, que é o que mais nós precisamos para tirar as nossas dúvidas, os nossos vacilos, tudo aquilo que ainda não nos deixa ser felizes. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos celebrar esse mês tão bonito, o mês de abril, durante os 4 domingos, né, de abril, onde nós traremos, o Centro Espírita 9 de outubro, trará para todos nós a oportunidade de nós, assim, nos aproximarmos mais e mais dessa obra extraordinária, dessa doutrina que abre as nossas consciências, que expande as nossas consciências, para que nós possamos ser o homem de bem que está lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus, que é aquele que é misericordioso,
aquele que é pacífico, tem puro o coração. Então é isso que nós devemos realmente primar na nossa vida prática. Muita paz, que Deus abençoe a todos. Agradecimentos pela oportunidade de poder estar novamente com vocês. E vamos em frente, que atrás vem gente. Muito obrigada, viu? Vamos assim fazer, então, a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade que Ele nos deu. Agradecer a todos vocês que carinhosamente mandaram os coraçõezinhos, que não somente que mandaram os coraçõezinhos, mas que disseram alguma coisa aí, não é? Falaram no chat, deixaram palavras de carinho. É isso que nos alimenta, que nos nutre, que nos dá força para que nós consigamos passar pelas dificuldades que a vida nos traz. Mas que somos felizes porque somos espíritas, como bem diz o nosso irmão Allan Kardec, não é? Porque nós ainda conseguimos, assim mesmo, com todo defeito, com toda imperfeição, ainda, não é? Nutrir alguns coraçõezinhos, não é? Acalentar corações aflitos. E é isso, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, irmão querido, nosso guia, nosso modelo, pelos momentos agradáveis que passamos juntos nesta tarde, graças ao convite amoroso e carinhoso da nossa Casa com a Irmã, o Centro Espírita 9 de Outubro, que fica na cidade do Moreno. Que essa casa seja cada vez mais abençoada, mesmo agora com seus trabalhadores distanciados, mas nós sabemos que vibratoriamente estamos ligados às nossas casas espíritas, à Federação Espírita Pernambucana, a todas as casas espíritas aqui representadas, graças ao conhecimento que nós temos da nossa doutrina consoladora, da nossa preciosa doutrina espírita. Que nós possamos continuar sendo essas pessoas de bem, essas pessoas que pensam no bem do outro também, não somente no seu bem, mas no bem de todos aqueles que convivem. Enfim, Senhor Jesus, que nos possas dar uma excelente semana, que nós possamos ser abençoados com a sua presença, com o seu amor, com as suas boas vibrações, Senhor Jesus. E que essas vibrações amorosas, as suas vibrações dos bons espíritos, de Djalma Montenegro de Farias, de Itagiba e de nosso Pai soberanamente justo e bom, que nós possamos dar por encerrado o nosso trabalho desta tarde, desejando a todos muita paz, um feliz domingo junto às pessoas amadas, saúde, entendimento, mas principalmente muita fé em nosso Pai Celestial, porque Ele está acima de tudo e Ele nos ama infinitamente. Em sendo assim, obrigada, Jesus. Obrigada, Itagiba. Obrigada, Djalma Montenegro de Farias. Que assim seja, Senhor Jesus. Vamos lá. Tchau, gente. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo.